Osteoporose. Nesse vídeo, nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre essa doença que afeta milhões de brasileiros. Pois é, eu sou o Dr. Tanguy, sou médico há mais de 20 anos e trabalho com a parte de qualidade de vida, bem-estar. Nesse canal, eu quero que você se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa, porque a gente traz muita informação sobre qualidade de vida, como você vai viver mais, como você vai viver melhor. Então, vem com a gente. Osteoporose. O que é essa doença que afeta milhões de brasileiros? Osteoporose, como o nome já diz, é osso poroso. Mas eu tenho que entender o seguinte, gente. Nós começamos a formar osso, a ter uma poupança óssea a partir dos 12 a 15 anos de idade, quando chega normalmente o período da puberdade. Por isso é que nós precisamos estimular crianças, adolescentes e jovens a praticar atividades físicas regularmente. Eu preciso estimular eles a ter uma alimentação rica em cálcio, mas não só em cálcio. Cálcio, magnésio, vitamina D, vitamina K. Para quê? Para que a gente tenha uma formação óssea adequada. Então a gente começa a ter uma poupança óssea, que normalmente vai até os 35 anos de idade. Então depois dos 35 anos de idade, a maioria das vezes não é que eu não possa continuar formando osso. Posso, mas essa formação diminui muito. Gente, nós temos dois tipos de células, chamadas osteoblastos, ele é um formador de osso. E o osteoclasto, ele é um tirador de osso, ou seja, um coloca, o outro tira. E por que a gente precisa disso? Porque o osso, ele é um tecido vivo. Apesar do osso ser rígido, ser duro, ele precisa ser flexível. Então, o osteoblasto coloca osso, o osteoclasto tira, fazendo com que esse osso esteja sempre jovem. Até os 35 anos de idade, eu tenho uma predominância dos osteoblastos, funcionando muito bem, e os osteoclastos. O grande problema é que os homens começam a ter alterações hormonais a partir dos 35, 40 anos de idade. A gente começa a ter quedas hormonais mais discretas. As mulheres, elas vão ter essas quedas hormonais em torno dos 40 aos 50 anos de idade. Uma queda mais brusca, mais rápida. E o grande problema é que quando eu começo a ter essas quedas hormonais, eu começo a provocar um desequilíbrio entre osteoblastos e osteoclastos. Os osteoclastos começam a tirar muito mais osso do que os osteoblastos conseguem colocar. Então, eu preciso entender quais os fatores que eu posso interferir para evitar com que meu osso chegue até a osteoporose. Quando a gente faz um exame chamado densitometria óssea, o que a densitometria avalia? Qual a densidade do meu osso? O ideal seria a partir dos 35 anos de idade, principalmente nas mulheres, porque a gente tem praticamente 7 casos em cada 10 em mulheres, 3 em cada 10 são em homens, ou seja, a osteoporose também acomete homens. Normalmente são mulheres brancas, mais baixinhas, mais magrinhas, com histórico genético, aquela história familiar de que tem osteoporose, são pessoas de risco. Fumantes, aquelas pessoas que fumam, elas têm mais osteoporose. E aí essas pessoas deveriam sim fazer já a partir dos 35 anos de idade uma densitometria. E essa densitometria ela vai avaliar como se fosse um sinal de trânsito. Quando está no verde, muito bom. Amarelo, mais ou menos. O amarelo, gente, é o que a gente chama de osteopenia. O que é osteopenia? Pobreza muscular, pobreza óssea. Eu já começo a ter uma diminuição da massa óssea. E osteoporose seria o vermelho, aí está ruim. Então eu tenho osso normal, osteopenia e osteoporose. E aí, qual é o grande problema? A osteoporose, gente, é uma doença silenciosa. Ela não tem sintomas. O único sintoma que a gente às vezes começa a ter, mas ele é pouco percebido, seriam dores nas costas. Porque os dois lugares mais frequentes que a gente tem osteoporose são nas vértebras, que são os ossos da coluna, e no fêmur. Tanto é que a densitometria óssea é feita no fêmur
e na coluna. Então eu começo a ter, às vezes, na coluna, microfraturas. E o osso da coluna ele é igual uma pedra-pome. Às vezes, esse osso ele não quebra, ele começa a achatar aos poucos. Tanto é que a gente diz que a partir dos 40, 50 anos de idade, a gente pode ter diminuição da altura, principalmente naquelas pessoas que têm osteoporose, de até 1 centímetro por ano. Isso é muito. Então a gente precisa de identificar e tratar adequadamente a osteoporose. Só que o grande problema, gente, que o grande risco da osteoporose são as fraturas, principalmente fraturas de fêmur e fraturas de punho. A fratura de fêmur é um fator muito grave, você sabe por quê? Gente, praticamente 50% das pessoas que têm uma fratura do fêmur por osteoporose, elas falecem dentro dos 2 primeiros anos, ou seja, 50% só sobrevive. E essas pessoas, elas precisam de cirurgia, elas ficam muito tempo acamadas. Então, eu falo com todo mundo, o melhor tratamento de osteoporose é a prevenção. Então eu identifico os fatores de risco, mas eu preciso especificamente trabalhar os hábitos de saúde. Então estimulando as pessoas a fazer atividade física regularmente. Então, quando eu posso estimular especificamente as crianças, jovens e adolescentes, desde cedo, a praticarem uma atividade física regular, eu estimulo a formação óssea, eu estimulo essa reciclagem entre osteoblasto e osteoclasto, mantendo um equilíbrio, mantendo uma poupança óssea. Mas quando a pessoa já passou dos 35 anos de idade, o que eu preciso estimular então? Prática atividade física diária de preferência, com exercícios de flexibilidade, força e exercícios cardiovasculares. Preciso manter uma alimentação adequada, rica em quê? Cálcio, magnésio, vitamina D, vitamina K2. Olha que coisa interessante, gente. Em alguns países existia um paradoxo do cálcio. O que era isso? Os países que tinham maior consumo de leite no mundo, ou seja, tinham um consumo altíssimo de cálcio, que eram Estados Unidos, Noruega, Finlândia, Dinamarca, eles tinham uma incidência maior de osteoporose. E eles foram ver, gente, ou seja, mesmo a pessoa usando muito cálcio, ela ainda desenvolve osteoporose. E por que isso acontecia? Porque faltavam os outros fatores, principalmente a vitamina D. Se você for ver esses países que eu falei, são países no qual o inverno é extremamente rigoroso e as pessoas não se expunham ao sol adequadamente. Só que não é só a vitamina D. Eu preciso então do magnésio, que é o segundo íon mais frequente que a gente tem no organismo. Eu preciso da vitamina K2. A vitamina K2, ela sinaliza, através da osteocalcina, aonde esse cálcio precisa ser depositado. Muita gente que usa cálcio ou bebe leite, derivados, eles têm medo. Nossa, mas será que esse cálcio ele não vai parar nas minhas artérias ou no meu rim dando cálculo renal? Não. Quando você tem uma alimentação equilibrada nesses fatores, a chance do cálcio parar no osso, principalmente se você tem uma atividade física regular, é muito pequena. Então, gente, o principal fator de se prevenir a osteoporose é através da instalação de hábitos saudáveis desde cedo. Manter uma alimentação, uma atividade física, um sono, um controle emocional de forma adequada, para que a gente possa, sim, prevenir de forma efetiva a osteoporose. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com quem você acha que precisa. Vem com a gente porque aqui vai ser muita informação, gente. Muita informação para você viver cada dia mais, para você viver cada dia melhor.